Irmãos, graça e paz. Bom estar com vocês de novo aos domingos. Eu tenho vindo nas quartas, né? Mas depois do período de férias, mês passado, mês de março, eu não estive com vocês. Foi o pastor Weber que veio da ceia. A última vez que falamos aqui para vocês foi em fevereiro. E vamos retomar então a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 4. Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo 4. Dando sequência assim neste capítulo. Vemos que Jesus começa o seu ministério pregando na sinagoga, depois de passar pela tentação do diabo no deserto. Ele vai para a Galileia e inicia assim sua missão. Ele prega em Jerusalém. Ou melhor, prega em Nazaré. E tem aquela resistência toda, né, do início. Os nazarenos ficaram meio que resistentes à pregação de Jesus, porque conhecia ele, a infância dele, e também porque viram aquele curou fez muitos sinais em Cafarnaum, mas não fizeram em Nazaré. E Jesus cita então o caso de Elias, que curou a Naamã, mas não curou ninguém em Israel. E o caso da viúva de Sarepta, que era Sidônia, né? E nenhuma viúva de Israel foi atendida pelo profeta Eliseu. E a multidão entendeu, ficou revoltada, que jogar Jesus de um precipício abaixo, mas ele se saiu. Foi assim que a gente viu a última pregação. A própria população que cresceu com ele se revoltou com ele por conta dos ensinos da palavra. Muitas vezes as pessoas não deixam ser tratadas pela palavra, mas querem exigir de Deus aquilo que elas gostariam, né? E Deus não é assim. Deus é o Senhor. É Ele que tem que falar e nós temos que obedecer e entender com ele. Então essa linha de pensamento continua focando os ensinos de Jesus, ao mesmo tempo que foca as curas de Jesus. Mas as curas mostravam quem ele era, Deus, e os ensinos, o que ele deixaria para nós, para que nós pudéssemos propagar como cristianismo. Então vamos à mensagem dando sequência de Lucas 4, agora no versículo 31 a 44. 31 a 44, encerrando o capítulo 4 de Lucas. E assim nos diz, Lucas 4, 31 a 44. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordenava aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Sendo dia,
saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não o deixassem. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra preciosíssima, deixada para nós, tua revelação, inspiração, para que hoje, iluminados pelo teu Espírito Santo, possamos compreendê-la e a fim de viver, Senhor, por ela. Obrigado, porque ela é fonte de poder, de libertação, de cura para todos nós. E pedimos que assim faça nesta noite, através da pregação da palavra em nossos corações, Senhor. Trata-nos, nos edifica, nos ajude a andar corretamente conforme os teus ensinos. Pedimos que abençoe as crianças também. E de alguma maneira sei que o teu Espírito pode falar para elas, pode ensiná-las, e junto com os seus pais podem aprender muito de toda a devoção e piedade que são devidas a ti, Senhor. Portanto, nos ajude, nós oramos pelo nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Lucas vem nos mostrando, depois que Jesus começa o seu ministério, vai gastar um bom tempo com isso, que tanto os ensinos e os milagres de Jesus foram importantes para poder divulgar o seu propósito ter vindo ao mundo. Evidentemente que os milagres mostravam que ele era Deus, e como Deus ele podia fazer tudo o que fez. E claro que o enfoque está nos ensinos. Os ensinos de Jesus mostravam exatamente o seu propósito de salvação e redenção para a humanidade. Lucas vai nos mostrar isso com muita frequência. Daqui para frente vamos ver muito isso, muitos exemplos sobre isso, mas principalmente focado nos ensinos de Jesus. Veja que Lucas então continua apontando para esse ministério de Jesus, o ensino e milagre que ele fazia. Anteriormente, já comentamos, vimos que ele foi rejeitado em Nazaré, a cidade que ele foi criado, porque as pessoas queriam que ele fizesse os milagres que ele tinha feito em Cafarnaum. Lucas 4:23, dá uma olhada aí, que a gente não leu. Lucas 4:23, as pessoas disseram para ele, no versículo 23, disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-ei este provérbio, médico, cura a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Então veja, as pessoas estavam mais interessadas nas curas do que nos ensinos, mas os ensinos eram muito melhores do que as curas. De fato, a cura, a gente precisa, ela é imediata. Por exemplo, a cura de Lázaro, ele ressuscitou depois de 4 dias de morto. Mas, se não for pelo ensino de Jesus, Lázaro não teria vida eterna. É o ensino que leva a vida eterna. Lázaro voltou a morrer, não é? A gente sabe que ele morreu porque ele não ficou para sempre. No entanto, o que dava, de fato, a vida real a Lázaro era a vida eterna. Era essa experiência que o Senhor quer que a gente entenda. E claro, todos os sinais de cura, de ressurreição, de libertação, mostram o que vai acontecer na eternidade. Não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter mais motivo algum de lágrimas. Então o Senhor mostrou o que fez, mas os seus ensinos apontam para a redenção futura, a salvação eterna. Novos céus e nova terra, em que toda lágrima, toda dor, todo sofrimento será tirado. Aquele que fez isso enquanto estava na terra é poderoso para cumprir o que prometeu. Nós vamos ter um mundo perfeito, um mundo novo, perfeito, em que também estaremos com um corpo novo, perfeito, e não vai haver sofrimento. Essa é a grande promessa. A gente aqui pode recorrer a milagres do Senhor, claro, pode, só que eles não são comuns. O mais comum é que a gente compreenda a força dos seus ensinos para que acredite na vida eterna que Ele promete, tá certo? Até porque se Deus nos der milagre, uma hora a gente vai ter que partir daqui, ainda que Ele te livre de alguma condição, um grande livramento de vida, ou da morte, ou uma cura, ou um grande benefício, uma hora partiremos. Se não tivermos Ele, somos os mais infelizes de todos os homens. Então é isso. Nessa noite vamos meditar sobre o tema os ensinos e os milagres de Jesus. O ensino, singular, e os milagres de Jesus no plural. Em primeiro lugar, ao ensinar, era resistido pelo demônio, por demônio. Olha aí o verso 31 a 37. Então veja que ele desceu para Cafarnaum.
Ele foi pregar em Nazaré, mas ele já estava morando em Cafarnaum. Foi pregar em Nazaré porque era sua terra natal, né? Ou melhor, não a terra natal, mas a terra em que ele foi criado. A terra natal é Belém. E ele foi pregar lá. Mas como ele foi rejeitado, então ele desceu para Cafarnaum. Cafarnaum era mais baixo. Nazaré é mais alto mesmo. Cafarnaum era bem mais baixo, por isso que a expressão descer. Ele estava saindo de cima, Nazaré estava num lugar mais baixo geograficamente falando. Então, ele provavelmente fixou residência em Cafarnaum, talvez na casa de Pedro, ou em sua própria casa. Fica essa dúvida realmente, a gente não pode ter assertividade completa aí. Mas que era Cafarnaum o seu lugar, o ministério dele foi em Cafarnaum, a sua vivência em Nazaré, mas o seu ministério em Cafarnaum. E aí no verso 32, veja que ele nos diz que ele muito se maravilhava da sua doutrina, porque ele falava com autoridade. O que é isso aqui? É que ele estava acostumado, as pessoas que liam, que falavam, repetindo as ideias dos rabinos. E muitas dessas ideias eram contrárias à mensagem de redenção. Era uma mensagem que, muitas vezes, falando em libertação política, do domínio político de Roma, coisa do tipo. Mas não a mensagem de fato redentiva. A gente sabe que muita gente pode se valer da religião, usar a própria palavra de Deus, mas não focar na mensagem do Evangelho, das boas novas da redenção. Até porque, ou pode mudá-la. Por exemplo, ser uma redenção para aqui e para agora. Entende? O Messias esperado seria o Messias que viria em berço esplêndido, rico, bonito, forte, e que a gente ia melhorar agora. E se libertar dos romanos. A situação econômica seria plena, o reino seria maravilhoso, prevaleceria contra qualquer outro reino além dos romanos. Não era essa a mensagem. A mensagem era transcendente. Primeiro libertando a gente da condição de pecadores. E essa mensagem, quando alcança o coração, ela é poderosa, ela é libertadora. A gente vê isso em pessoas, né? Quando compreende a mensagem do Evangelho, diz, puxa, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu lembro de uma vez, lá em Portão, a gente pastoreia lá, uma irmã sempre chorando, e eu preocupado com ela, porque ela estava chorando. E ela tinha vindo de outra linha denominacional, sempre com outras ênfases de prosperidade, de riqueza e tal. Tanto que quando ela foi para lá, que o marido não concordava muito com o ambiente que ela estava, porque sabia, ele já tinha sido crente antes, sabia que ela estava sendo enganada, embora houvesse literalmente a conversão genuína, houve a conversão dessa irmã lá, mas ela estava sendo como que dominada por ideias erradas, toscas, e o marido discordava dela. E aí, a partir do momento que ela começou a ouvir a mensagem genuína do Evangelho, a simples mensagem do Evangelho, ela chorava nas pregações. E eu ficava preocupado, né, porque ela estava chorando. Enquanto que o marido está dizendo, olha, está vendo aí? Porque o marido, esse era o símbolo, dizendo, é com esse de fato. Depois eu fui perguntar para ela, por que ele estava chorando? Ô pastor, porque eu fiquei tão incomodado de saber que eu fui tanto tempo enganado que algumas das minhas amigas, pessoas queridas e irmãs, estão lá sendo enganadas. Tanto que quando ela foi para sair, para ir para a delegação, lá da igreja de Portão, ela foi ameaçada, né, de ser amaldiçoada. Olha, você deixar pode ser amaldiçoada, aquela pressão. E ela disse, olha, como o ensino é completamente divergente. Então, o Jesus ele pregava uma mensagem de genuína libertação, não ideias mirabolantes, né, ou fábulas engenhosamente inventadas pelos homens, citando aqui a palavra de Pedro. Pedro diz isso, fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. Não era real. E sabe o que é o real? O real é que Deus vai primeiro nos tratar, antes de dar posse do reino eterno e das glórias, Ele vai nos tratar eternamente. A palavra de Deus corta a gente, mostra a nossa condição de pecador e nos leva ao arrependimento. Essa é a palavra central, essa é a mensagem central do Evangelho e que nos leva ao arrependimento. É por isso que as pessoas se admiravam, que ele falava com muita autoridade. Marcos nos diz, a mesma passagem nos diz, não falava como os escribas.
que era o que repetição de ideias dos rabinos. Então era isso que Jesus falava. No verso 33, veja que a palavra de Jesus era com tanta autoridade e tão libertadora que houve resistência demoníaca contra ele. Um demônio se levantou, um homem na sinagoga, era um meio religioso dos crentes da época, e Jesus estava lá, portanto, pregando, e veja no verso 33, um demônio se levanta e com um espírito imundo e bradou em alta voz. Aqui, o destaque para a palavra imundo, qual era essa condição de imundo? Porque o espírito não se vê, mas o homem vê. Então, a imundícia pode ser de dois sentidos, segundo os estudiosos, e é claro, a compreensão lógica. Na prática a gente vê isso. A imundícia pode ser tanto de uma pessoa desengrenhada, despenteada, totalmente suja pelo pecado, como também a imundícia moral. Perceba que vai nos levar a comportamentos imorais. É isso que o demônio faz. Né? É isso que o demônio faz. A gente vê, inclusive, antes de vir para cá, estava com o Mateus, uma espécie de centro de recuperação, e um irmão lá de Miguel Calmon me ligou pedindo que se eu pudesse fazer uma visita ao irmão, levar uma coisa que ele estava precisando, para Jauá, no centro de recuperação. Eu fui lá, realmente, como ele chegou e como ele está, a mudança é grande, né? Já houve uma melhora, porque parou de usar drogas e coisas e tudo mais, porque é isso que faz a pessoa. Você fica completamente transfigurado, moralmente transfigurado e também fisicamente transfigurado. Então, é isso que o ensino dos demônios fazem. É levar a gente para a questão imoral e para a questão da destruição do corpo. Prostituição, uso de drogas, com farra e tudo mais, e acaba com a pessoa. Literalmente acaba. Por isso que é um espírito imundo nesse sentido. Eu faço uma pausa aqui para dizer que o contrário também é verdadeiro. Quando nós aprendemos sobre Jesus e suas palavras, seus ensinos, ele vai nos tratar moralmente e eticamente. Veja que a gente sempre pensa em fazer uma ligação espiritual com o Senhor, e de fato existe essa ligação, mas é evidência de que essa ligação espiritual está acontecendo verdadeiramente com Deus verdadeiro, é a mudança da sua vida, a mudança do seu caráter e a mudança de tudo em sua vida. Claro que se você muda o seu caráter para melhor, se antes você era um alcoólatra e deixa de ser, sua vida melhora em todos os sentidos: social, econômica, familiar, social na família, econômica, vai parar de gastar para fazer besteira, né? Então, todo sentido vai melhorar. Esse é o cristianismo. O cristianismo deve mudar a nossa postura ética e moral. É a verdadeira identificação que temos uma relação espiritual com Deus verdadeira. Aí, é por isso que o Espírito brada. E veja, aqui tem uma coisa importante. No verso 34, ele diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Os demônios sabem que seus dias estão contados, né? Eles parecem ter uma certa vantagem com o estrago que faz nas pessoas, mas eles estão desesperados, porque o seu tempo está chegando ao fim, né? O tempo é que a gente fica limitado por esse tempo, né? Passado, presente, futuro aqui, está preso. Os espíritos não têm essa prisão, né? De certa forma, eles sabem que na eternidade é tudo mais imediato do que para nós, que é muito mais demorado. O tempo lá é completamente, o tempo de Deus é completamente do nosso tempo. A gente é limitado pelo Cronos, Deus é Kairos, um tempo completamente diferente. E ele está aqui dizendo que o Senhor veio o atormentar antes do tempo, né? Vieste de perder-nos, aqui não tem a expressão do tempo, em outro evangelho que fala essa expressão, mas aqui ele diz: temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqui no versículo tem essa expressão do tempo, mas aqui dizendo que ele era o Santo de Deus. Veja, os demônios se incomodam e tentam atrapalhar o ensino do Senhor, porque é verdadeiramente pelos ensinos onde há libertação. E é isso que ele não quer que as pessoas saibam. Por isso que eles torcem, né? Os demônios não vão se incomodar com uma religião cristã, entre aspas, em que o ensino é distorcido. Não vão. Por isso que vai chegar, que vai permitir que se preguem a coisas
congruentes com a verdade, com a palavra de Deus. E isso não vai incomodar. Tá? E o verso 35, dá uma olhada, por favor. Então Jesus repreendeu, mandando que ele se calasse e saísse daquele homem. Veja que Jesus não deu palco para o demônio. Quem é você? De onde vem? Por quê? Não deu entrevista. Cala-te e sai deste homem. Sem rodeios. Né? Porque ele queria atrapalhar a exposição da verdade. E Jesus então o impede. E aí o que o demônio faz? Ele, depois de ter lançado por terra no meio a todos, saiu deste homem sem fazer mal. Veja que Lucas, como médico, se preocupa em dizer que o demônio não chegou a fazer mal a Jesus, ou ao homem demoniado, né? A pessoa endemoniada. Não fez. Ele foi, de fato, lançado por terra, mas esse lançar por terra não chegou a machucá-lo. Em Marcos, no capítulo 1, verso 26, que ele agitando violentamente e bradando em alta voz. Então a gente vê isso aí acontecendo. Então veja que vocês sabiam que a Bíblia diz, em Tiago nos fala no capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem e tremem. Tremem o quê? Eles creem, mas não no sentido de obedecer. Não há obediência. Eles creem que Deus existe, mas não há obediência a Deus. E eles tremem porque sabem que há um juízo definido. Está próximo o juízo. Para ele é muito rápido. Menos do que para a gente, digamos assim. Né? Porque quem está na eternidade sabe que tudo é muito rápido diante do juízo de Deus, né? Enquanto que a gente está limitado pelo tempo. Então, o demônio tenta atrapalhar. E aí, verso 36, todos ficaram admirados. Em Marcos 1, 27 diz, será isso uma nova doutrina? Porque Jesus estava ensinando com autoridade e os demônios ali se resistiam, ele dizia, cale-se. Ou seja, Jesus não usava artimanhas, não usava nenhum meio de exorcismo que alguns judeus usavam, né? Apetrechos, objetos para tentar. Não, ele simplesmente mandou calar, cale-se. E as pessoas ficaram admiradas. Será esta? Aí diziam no verso 36, veja, dê uma olhada por favor. Todos ficaram admirados grandemente e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com que autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem, está vendo? Simplesmente Jesus manda que os espíritos saíssem e eles saíram. Era assim que acontecia. Não havia, como diz certo comentarista, nenhuma utilização de sortilégios para libertar. Então, era a palavra pura e simples, saia. Né? E eles saíram. E aí, o verso 37, a gente encerra. Veja que a fama dele corria por todos os lugares da circunvizinhança. Estamos bem no início do ministério de Jesus. Então, com isso, imagine essas coisas acontecendo. Ele ensinando o demônio, resistindo, ele mandando o demônio se calar e sair do homem, sem fazer mal ao homem. Isso aí era um prato cheio para a divulgação do ministério de Jesus. Porém, o Senhor não aceitava a divulgação dos demônios. Não aceitava. Não aceitava, ele não precisava, porque, como diz certo estudioso, aquilo poderia levantar uma espécie de rebeldia, de levante, para tornar Jesus o rei messiânico momentâneo. Ele não queria ser o rei messiânico momentâneo. Várias vezes os judeus tentaram isso. Tentaram declarar o rei do momento, como se fosse o Messias para libertar, naquele momento, dos romanos. Era isso que Judas esperava. Jesus não queria isso. E não precisava do apoio dos demônios. Não precisava. Veja que a gente fica assim pensando, como é que esse demônio aqui está fazendo isso? Não é vantajoso para Jesus o demônio dizer que ele é o Filho de Deus, o Santo de Deus? Não, a intenção do demônio não é a exaltação do Senhor. A intenção do demônio é haver uma rebelião que prejudicasse o projeto de redenção do Senhor. Por isso que era preciso fazer calar. Aqui eu encerro esse ponto dizendo, irmãos, se os demônios não gostam do ensino, é dos ensinos que nós devemos gostar. Amém. Certa vez perguntaram para o pastor presbiteriano, o Jorge, pastor, por que essa igreja não fala tanto de demônio? E o pastor presbiteriano respondeu, meu filho, você prefere ficar no lugar onde os demônios estão, onde eles não estão? É lógico, né? É melhor no ambiente que os demônios não gostam de estar, é bem melhor
E a melhor maneira de expulsar os demônios é a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito, Satanás se revelou. Porque a palavra de Deus é, de fato, o poder de Deus. Que a gente consiga propagar essa palavra com toda a verdade, sem medo. Tá? Sem medo. Os demônios tremem da palavra do Senhor. E é dela que nós vamos enfatizar. Segundo ponto, irmãos, o ensino e os milagres de Jesus. Agora ele vai para a casa de Pedro, e a sogra de Pedro está servindo. Aqui, o que é que a gente tira desse ponto? Ao ser servido, ele curava a enfermidade. Veja o ensino e os milagres de Jesus. Ao ser servido, ele curava a enfermidade. No caso, dá uma olhada rapidamente no verso 38 e 39. Então, da sinagoga, terminou, era mais ou menos assim como nós, dia do Senhor. A gente vem para a igreja, saiu da igreja, vai para casa, fazer alguma coisa, vai almoçar, vai visitar alguém e tal. Então ele foi para a casa de Pedro. Marcos 1, 29 diz que ele foi com Tiago, João, a casa de Simão e André, porque também os irmãos eram irmãos. Talvez devia ser uma casa grande, porque tinha duas famílias, né? Simão tinha sua família, sua sogra estava lá. E a sogra de Pedro estava enferma. Marcos diz que ela estava acamada, Marcos 1, 30. Com febre muito alta, Lucas, que é o médico, ele dá esse diagnóstico, a febre muito alta, e aí rogaram por ele. Provavelmente ali Pedro, ou a mulher de Pedro, ou os próprios discípulos rogaram por ela. Então Jesus se inclina no verso 39, e aí toma pela mão, e Marcos disse essa expressão, aqui Lucas não disse, ele chega a tomar pela mão, repreendeu a febre, e a febre, deixou a sogra de Pedro. E o que acontece? Ela passa a servi-los. Olha que coisa boa. Depois de estar bem, ela agora vai servir Jesus. Aqui a gente encerra lembrando, é a gratidão de pessoas, sabe? A gratidão de pessoas que são libertas, são curadas e vão servir a Jesus, vão poder ajudar a propagação do seu reino. A gente vê isso, vai ver isso claramente em Lucas, no capítulo 8, verso de 1 a 3. Lucas diz que muitas mulheres de alta posição e outras mulheres que foram libertas de demônios, como Maria Madalena, seguiam Jesus por todo o seu ministério, desde a Galiléia até a Judéia, até Jerusalém, servindo a Jesus. Estavam inclusive na crucificação de Jesus. As mulheres que serviam a Jesus. Como é que eles serviam? Com seus bens. Então, inclusive, tinha a esposa de um tesoureiro de Herodes, né? E provavelmente Jesus cura o filho dele. Está lá em Lucas, está lá em João capítulo 4. Um oficial de Herodes, Jesus cura, e a mulher dele passa a seguir a Jesus. Com seus bens servia a Jesus. Além de outras que com seu serviço serviam a Jesus. É o que a sogra de Pedro está fazendo. Libertada por uma febre, por uma doença, ela então passa a servir a Jesus. Terceiro ponto, irmãos, os ensinos e os milagres de Jesus. Ao descansar, curava e expelia demônios. Veja, depois de almoçar, Jesus descansou, era sábado, certo? Descansando em casa, ali, parado um pouco, conversando certamente. Deve ter sido uma refeição daquelas que dá sono depois, né? no sábado à tarde, ele descansou um pouco. E a multidão esperou terminar o dia, porque no sábado não podia se locomover, não podia levar os enfermos. Olha o que ele diz no verso 40. Ao descansar, curava e expelia demônios. Olha o verso 40. Ao pôr do sol, quando esperaram o entardecer, porque o sábado para o judeu começava na sexta-feira, o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado. Terminava o sábado, aí. O sábado começa na sexta e termina no pôr do sol do sábado. Então, depois do pôr do sol, já podia fazer o que quisesse. E aí, uma multidão de pessoas com seus enfermos levaram para a casa de Pedro. Lá para a casa onde estava Pedro e também a casa de André. Levaram ali os enfermos, vários tipos. Marcos 1,32, inclusive tinha endemoniados também. Levaram não só enfermos, mas endemoniados. E ele curava todo impondo as mãos. Veja, que Jesus curou de muitas maneiras. Às vezes com uma palavra, vai lá, seu filho está curado. Pode ir, seu filho está curado. Seu servo está curado. Ou às vezes impondo as mãos. Ele fazia de maneira diversa. Como teve uma vez que ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho de uma pessoa. Então ele fazia de maneira diversa. Não tinha especificamente um método. Podia fazer, tinha autoridade para fazer. E aí ele impunha as mãos.
E Marcos 1:33 diz que toda a cidade reunida à porta. Deve ser um exagero, é uma ênfase, né? É um inferno. Toda a cidade. É gente com o quê? Mas era uma multidão tão grande que ele pôde dizer, rapaz, a cidade toda foi lá para a porta da casa de Pedro. Então imagine o tanto de Jesus, depois da hora de descanso ele teve que trabalhar, depois do momento de descanso teve que trabalhar e muito. E aí veja Mateus 8,16 diz que ele meramente com a palavra expeliu demônios, curou doentes, assim como diz o profeta Isaías, tomou sobre nós as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele estava cumprindo aquilo que dizia lá os Velhos Testamentos. O Messias viria fazer isso. Mas ele curou todas as doenças, deixar totalmente ninguém sem doença? Não era esse o objetivo. Era mostrar que ele tem poder para fazer isso, ao prometer que vai fazer isso nos céus da terra completamente, quando o mal será de fato banido da terra, de nós e todo o mal. Né? Todo o mal será tirado. Aqui ele mostrou que poderia fazer sinais e curas, mas que claro que isso ficaria para depois da eternidade, né? É o que nós aguardamos, a redenção completa do nosso corpo e do mundo inteiro. Então é importante, veja que por que ele esperava o pôr do sol? Porque ele não podia carregar os leitos, os doentes no sábado. Então eles tiveram de esperar. Quando o sábado chegou ao fim, a multidão correu lá para frente da porta da casa de Pedro. Você imagine o tanto de trabalho que Jesus teve naquele dia. Né? Então ele fez isso, curando as pessoas, libertando. Verso 41, dá uma olhada por favor. Veja que aí novamente vem os demônios. Também de muitos saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele porém o repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Veja, o Senhor não precisava da propaganda dos demônios. Essa propaganda não era elogio, era para exatamente provocar um tumulto messiânico. Os israelitas tinham essa tradição. E vários, Atos, capítulo 4, mostra isso. Quando Gamaliel cita até os vários personagens, Judas, Teudas, e vários personagens que tentaram levantar-se rebeliões. E não deu nada. Eles olham, israelitas, lembra do Teudas que levantou 400 homens e depois ele morreu e todos se espalharam? Então eu aconselho a você o seguinte: se esses homens que estão pregando Jesus ressuscitado, vamos deixar eles. Se essa obra é de Deus, nada podemos fazer. Mas se é uma obra de homens, ela vai parar com a obra. Então vamos deixar quieto. Foi o parecer de Gamaliel. E a obra era de Deus, ela não parou, ela avançou, né? Os apóstolos avançaram. Mas veja que era esse tipo, os judeus estavam tanto tempo, tinham vencido os gregos, né, com os macabeus, e eles tentavam também sempre levantar, levantes, um Messias tirasse do domínio do romano. Por isso que Jesus não queria que essa propagação fosse feita pelos demônios. O verso 40, é isso aí, o verso 41. Então veja, eu vou encerrar esse ponto dizendo que, mesmo descansado, depois de descansado, o Senhor estava operando curas, sinais, por conta dessa multidão que agregava a sua presença. Porém, eu enfatizo que ele, ao curar, estava sempre linkando com o ensino. A ênfase estava nos ensinos, embora, claro, que a questão de demônios era muito a presença. Isso, inclusive, incomoda um pouco os teólogos. Por que não havia tantos demônios antes de Jesus? Embora tivesse a possessão, mas não era falado na Bíblia. E por que na época de Jesus estava tendo tanto? Exatamente porque os demônios estavam sabendo que eles estavam sendo derrotados. Mas sendo derrotados não pela expulsão em si, mas pela obra de redenção que o Senhor estava fazendo sobre a humanidade. É só você ler, hoje agora não temos tempo de abrir aqui, Apocalipse capítulo 12, que fala sobre isso. Que o demônio ficou furioso. Né? O demônio, Satanás, quando caiu do céu, Jesus disse que quando ele veio fazer a obra da redenção, ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí da terra, porque o demônio sabe que são os últimos tempos, ele foi derrotado pela obra redentiva de Jesus. E sabia que essa obra redentiva ia ser consumada por Jesus Cristo. Por isso que ele estava atrapalhado. E essa manifestação de demônios era maior, por isso, trazendo doenças e tudo mais. Então, é razão
da obra do Senhor, da redenção. Graças a Deus, Cristo veio para destruir as obras do diabo. E ele destruiu as obras do diabo. Louvado seja Deus por isso. Último ponto, irmãos, o ensino e os milagres de Jesus. Ele também parou para orar porque compreendia que deveria ensinar em outros lugares. Né? Veja que a demanda era grande. E vamos ver isso aí. Verso 42. Veja que ele saiu para um lugar deserto. Em Marcos capítulo 1, verso 35, diz que ele saiu em alta madrugada e procurou um lugar deserto para orar. Porque ele sequer tinha tempo para conversar com seu pai. E como homem ele precisava fazer isso. Ele precisava orar. Como nós devemos orar também, dentro das demandas que temos. E as multidões o procuravam. Em Marcos capítulo 1, verso 36, diz que Simão e outros procuravam. E verso 37 diz, olha, todos estão à tua procura. Então veja que, e junto a ele estavam insistindo para que eles não deixassem. Verso 42, veja. Insistiam para que ele não deixasse. A multidão queria que ele ficasse em muito lugar. Aqui está bom demais, o senhor está curando, libertando, a gente está ouvindo a pregação, não sai daqui não. Mas olha o que ele disse, depois de falar com seu pai, no verso 43, ele porém disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades. Para isso ele foi enviado. Perceba uma coisa, ele não está dizendo aqui, a ênfase aqui de Lucas é bem clara, que eu anuncio o evangelho, porque o evangelho é de fato a grande mensagem libertadora nossa. Ele poderia dizer, olha, eu vou ali curar várias pessoas, ele vai fazer isso sim. Em alguns outros textos ele diz que vai curar em outros lugares. Mas a ênfase está no ensino. No ensino. Irmãos, eu digo isso porque não é que a gente é contra os milagres e nem desejando que eles aconteçam. Acontece que não é a forma normal de Deus trabalhar conosco, é operando por nós. Digamos assim, vamos fazer uma comparação bem simples, talvez tosca. Digamos que você tem um filho muito rebelde, desastroso, que não faz nada certo, usa drogas, e bebe, e farra, e você vai tentar consertar seu filho dando mais coisas para eles, mais presentes. Você não vai ajudar, você só vai prejudicá-lo, dando mais posse para ele fazer mais bobagem ainda. Então, antes de dar coisas para ele, você tem que tratar a sua conduta, o seu caráter, a sua vida. É isso que o Senhor faz conosco. Em vez de atender as nossas demandas aqui, nossas pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo, se a pessoa, se Deus nos desse tudo que a gente quer, a gente ia se desconectar-se dele muito facilmente. A gente precisa entender que a nossa ligação com ele tem que ser através de Jesus, que é a palavra. E Jesus veio nos libertar da nossa condição de pecadores. E na condição de pecadores, isso traz vida para nós. Veja, como eu disse anteriormente, quantos de nós estraga a vida vão fazer coisas absolutamente abjetas, imorais, e estragamos a vida. O Evangelho redime a gente para uma redenção transcendente e eterna, mas para uma redenção aqui e agora que acontece. Vidas que estão transformadas, largando o pecado, vai mudar a vida, vai melhorar em todo sentido a vida, só que não magicamente, processualmente. Por isso que é um contínuo buscar o Senhor, um contínuo ouvir a palavra, um contínuo servir a Ele. É essa mensagem de libertação. E aí era necessário que esse reino, o Evangelho, fosse anunciado em outras cidades, porque para isso é que ele foi enviado. E no verso 44, veja o verso 44, encerrando, veja aí. O que é que acontecia? Ele pregava nas sinagogas na Judeia. Vejam, apesar de ter muitos signos de curas, ele pregava nas sinagogas da Judeia. Novamente eu quero voltar à questão das curas. Por que a igreja não enfatiza a questão da cura como modus operandi? Porque não foi isso que os apóstolos, que vivenciaram curas, sinais e prodígios, mandaram a gente fazer nas suas cartas pastorais. Tá? Eu já falei sobre isso, me permita a repetição, perdoe a repetição. Para muitas igrejas evangélicas, parece que eles só têm Mateus, Marcos, Lucas, João. João eles não gostam muito, porque João só tem 7 milagres. E Atos, que tem sinais e prodígios. A Bíblia de algumas igrejas param aí. E aí eles tentam repetir esse cristianismo de sinais, curas, expulsões. Quando você vai para as cartas pastorais que os apóstolos estiveram com Jesus, desde Romanos até João, as cartas de João, você não vê os apóstolos mandando a gente operar sinais, prodígios, curas. Isso pode acontecer quando Deus quiser, mas o que eles mandam a gente pregar é o ensino da salvação e a santificação de pecadores.
E a gente não pode perder tempo com isso. Entende? Isso é a libertação. Isso, o ensino de Jesus é a libertação. Se eu ficar tentando dizer, ó, venha para o culto de cura, quarta-feira, meus irmãos, vá lá, vamos banhar você com um banho de descarrego. Eu estou mudando o Evangelho. O Evangelho é o ensino da pregação, da redenção do homem pecador e da libertação desse pecador aqui e agora. Isso é redenção. Isso é verdadeiramente redenção. E não dar promessas falsas às pessoas. Dizer que ela vai ser curada, eu não sei se vai ser curada. Eu não sei. Para dizer a verdade, até hoje, em todo o meu ministério, eu só vi uma cura direta, num culto. Em casa, já presenciei coisas com meu sogro, já presenciei coisas maravilhosas, sinal de cura. Mas na igreja, uma irmã que foi curada, imediatamente ela disse, eu fui curada hoje. Nós que estávamos na reunião de oração testemunhamos. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu testemunhei isso. E de fato, depois os exames confirmaram que ela estava completamente curada. Mas veja, é uma coisa tão extraordinária que eu conto, na minha vida eu conto um caso. Certo? Mas o caso de libertação de pessoas que se deixaram o mundo, que largaram os pecados, que vivem na esperança da vida eterna, eu tenho milhares de pessoas para contar. Vocês estão entre eles. Amém. Glória a Deus. Então, porque essa é a principal cura, essa é a principal libertação. Pessoas que nada queriam com Deus, enganados por demônios, ensino de demônios, dos sábios deste mundo, agora compreendem o Evangelho e vivem pelo Evangelho. E tem certeza que esse Evangelho é verdadeiro e vive uma transformação radical de suas vidas. Sentido moral e ético, porque de fato busca o Deus espiritual. Amém? Não tenha dúvida disso. Vão para as cartas, vocês vão ver que os apóstolos não falaram em culto de libertação, culto de cura, porque eles não têm a agenda de Deus. A agenda de Deus é a pregação do Evangelho. Pregar a palavra de Deus. Leia Romanos quando chega em casa, é curtinho. São 16 capítulos somente. Você vai ver que Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo fala de uma cura em Romanos capítulo. Não fala disso, não fala de mistério de cura assim. Porque o Evangelho, a cura já vem com a pregação da verdade na palavra. Encerro aqui dizendo uma aplicação para nós. Eu volto ao que eu disse anteriormente. Se os demônios não gostam dos ensinos, nós temos que gostar. Sabe aquela coisa? Você tem alguém todo errado aqui, não gosta de mim, então é disso que eu vou gostar. Se alguém errado não gosta de uma coisa, é disso que eu vou gostar. É isso, a importância que devemos dar à palavra em curso. Segunda coisa, aqui podemos também dizer que você não deve ter medo dos demônios. É muito bom. Recentemente, na verdade, semana passada, alguém perguntou por que a igreja presbiteriana fala tanto da soberania de Deus? Porque é a soberania de Deus que a gente tem que se render. Não tem que ficar preocupado com os demônios. É por isso que a gente não fala dos demônios. E se eu estou voltado para Deus, a chegarmos para Deus e os demônios fugirão, o diabo fugirá de vós. Então, no ambiente que Deus domina, eu não preciso me preocupar com as ações do diabo. Deus vai dar conta do diabo. Mas a loucura é que as pessoas não estão preocupadas com o diabo, querem brigar com ele tete a tete, xingando até. Né? Eles são ensinados a brincar com Satanás. Você sabe que a gente é proibido de xingar Satanás? Judas diz que o anjo Miguel, quando lutou contra Satanás sob o corpo de Moisés, não ousou usar juízo difamatório contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E a gente brinca, Satanás é isso, é aquilo. Não tem que brincar com ele, deixa ele quieto, nem tem que lutar com ele, você não tem que lutar com ele. Você não pode dar as costas para Deus e se virar para Satanás. Você tem que dar as costas para Satanás e se virar para Deus. Que Deus vai cuidar da sua retaguarda. Deus vai cuidar de todo o seu entorno. E vai ser soberanamente. Se Deus permitir que os demônios mexam conosco, é porque soberanamente Deus permitiu. E a gente não está preocupado com a estratégia de Satanás. Lá em uma das cartas do Senhor Jesus à igreja do Apocalipse, diz que as pessoas estavam preocupadas, diziam que sabiam as coisas profundas de Satanás. Olha que loucura! Eu não preciso saber as coisas profundas de Satanás.
Eu preciso saber as coisas profundas de Deus, a sua ensino, a sua palavra. E o diabo certamente vai fugir de nós. Como devemos ter medo dele? Terceira coisa, a experiência da dádiva do Senhor. A sogra de Pedro teve. Foi atendida. Veja que Jesus, alguém pediu, olha, cura ela. E Jesus atendeu. Não tenha dúvida que todos nós temos experiência de livramento, de milagres, de assistência de Deus, cada um de nós. O Senhor continua sendo, operando essas coisas. E ao fazê-lo, é mais uma prova da sua bondade e misericórdia. Ele quer que nós o sirvamos e sirvamos ao seu reino, como a sogra de Pedro. E por último, aqui é a questão de quanto temos buscado a vontade de Deus. Veja, Jesus, alguém poderia dizer, não, ele tinha que ficar lá na Galileia. Mas ele foi consultar o Pai, e o Pai disse, não, é necessário que a gente vá para a Judeia, pregar, anunciar o Evangelho nas sinagogas, pregar. Então veja, a necessidade de buscar o Pai o tempo todo. A gente tem uma demanda religiosa, a igreja, e a gente precisa buscar a Deus. O que é que a gente deve fazer? A gente vai dar continuidade, fazer isso, abrir uma igreja ou não? É o tempo todo pedindo a Deus sabedoria para fazer a coisa conforme a vontade soberana dele. Assim continua a igreja a andar. Que Deus nos ajude, irmãos, que valorizemos os ensinos de Jesus e Ele certamente vai nos libertar e curar de muitos males. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajuda a vivê-la, nos ajuda a dar valor, nos ajuda a, de fato, praticar a Tua verdade que conhecemos. Sobretudo, dando interesse à Tua palavra, estudando a Tua palavra, ouvindo pregações, estando na igreja, onde é ensinada a verdade, a redenção do Senhor, conforme a Tua palavra nos mostra. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, nos abençoe agora neste momento, a ceia do Senhor, que é mais um sacramento que somos ensinados para alimentarmos de Ti mesmo, Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.